Oh, glória, glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite trarei uma palavra da parte de Deus, revelada, aleluia, ao meu coração, que está registrado no livro de Daniel no capítulo 6. Aleluia! Meus irmãos, eu estava regozijando aqui com o que o Espírito Santo de Deus iria falando ao meu coração há poucos instantes, e eu vou trazer este ensino para os irmãos. Aleluia! E é uma mensagem de esperança para nós, é uma mensagem, aleluia, de encorajamento para nós continuarmos fiéis ao nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, aleluia, o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Até aqui, glória a Deus. Eterno Deus, soberano Pai, estou diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e traz lições importantíssimas para a nossa alma, para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui na terra. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, ilumina e guia o nosso caminho. Senhor, eu te peço que fale ao meu coração, continua transmitindo esta mensagem através do Teu Santo Espírito, e que essa mensagem também traga conhecimento da Tua palavra para mais almas. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, a história de Daniel ela é muito conhecida, né? Mas às vezes nós esquecemos de alguns detalhes, né? E sempre é bom a gente estar relendo a palavra de Deus, meditando, porque aí o Espírito Santo vai nos trazendo mais e mais ensinamentos da palavra de Deus. Então aqui nós vemos nessa história que havia um rei chamado Dário, né? Ou Dario, né? Rei Dario constituiu sobre o reino, então ele decidiu separar 120 príncipes para que estivessem sobre todo o comando do seu reino. E sobre eles, né, então acima dos 120 príncipes, ele então escolheria 3 presidentes, né, dos quais, desses 3 presidentes, o Daniel seria um desses presidentes. E Daniel, aqui nós vemos então que ele é da tribo de Judá, né? E ele, como ele tinha um espírito excelente, o que nós entendemos por um espírito excelente? Que ele procurava ser perfeito em seus caminhos diante do seu Deus. Ele procurava ser obediente, excelente na sua fé em Deus, na sua comunhão com Deus e na sua obediência a Deus. Portanto, nós vemos que ele era um homem que vivia em comunhão, ele orava, né? Então ele orava ao seu Deus, mesmo ele servindo a um rei.
humano, né? Um rei segundo a carne, um rei segundo os homens, para administrar o reinado aqui da terra, porém ele tinha uma fé excelente no Deus Altíssimo, no Criador dos céus e da terra. Importante aqui nessa lição nós sabemos que enquanto nós estamos neste mundo, aleluia, muitas das vezes nós vamos ter que nos reportar a alguém que esteja sob a nossa liderança. Né? Alguém que estará acima de nós em alguma hierarquia, né? Seja numa empresa, seja onde for, né? Às vezes a gente vai ter pessoas que estão acima de nós em uma determinada hierarquia. Isso é o que aconteceu. Daniel, então, ele estava sobre o domínio, né, de um rei chamado Dario. E ele estava envolvido ali, né, com mais uma equipe de príncipes e governantes. Né? Só que como a excelência de Daniel chamava a atenção, o rei Dario já estava então pensando em colocar ele como o principal para governar todo o reino. Ou seja, a partir deste momento, nós vemos pela palavra de Deus que houve um ciúmes, começou a haver então um sentimento de ciúme nos demais, né? Porque infelizmente nos dias de hoje, sempre quando existe reinados, posições, cargos, infelizmente às vezes surge esse sentimento. Não deveria acontecer, não é verdade, irmãos? Em nosso meio não deveria acontecer, mas infelizmente às vezes acontece, de ciúmes, de disputa por cargos, né? Isso é uma vergonha, por quê? Principalmente no meio cristão, porque como nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus vai fazer o melhor em prol do seu reino. Então o nosso papel de cristão é fazer igual a Daniel, é sermos homens tementes a Deus, confiarmos em Deus, procurarmos sermos fiéis e obedientes ao nosso Deus, assim como Daniel foi. Porém, né, como a palavra de Deus nos diz, né, então esses homens não conseguiam achar nenhuma falha em Daniel. Eles não conseguiam achar nada, nenhum defeito concernente ao reino, porque ele era obediente, ele era submisso ao rei, né, era um homem respeitável e tinha um espírito excelente. Então eles foram procurar na lei, né, do Deus, na lei do Deus de Daniel. Então eles perceberam que Daniel orava constantemente, então foram onde eles bolaram esse plano, né, pediram, né, se reuniram e pediram para o rei assinar um edito e carimbar ali, proibindo durante 30 dias que as pessoas do seu reinado não poderiam então se direcionar a nenhum Deus, não fazer nenhum tipo de oração, nenhum tipo de pedido a nenhum Deus, a não ser para o rei. Então olha só, um ensinamento importante que nós temos aqui para pessoas que estão em posição de liderança. Tome muito cuidado e vigia. Vigia, isso é um ensinamento precioso para quem age, para quem atua em posições de liderança. Quando pessoas se aproximarem de você, líder, para falar mal do próximo, para falar mal de outro irmão, já é um sinal para você se preocupar. Fala, mas por quê? Por que ele está perseguindo aquele irmão? Por que ele está tentando, né, procurar uma ocasião contra o próximo? Isso é um ensinamento de sabedoria para nós não tomarmos atitudes precipitadas. Né? Quem está em posição de liderança não pode julgar rapidamente. É um ensino para nós então prestarmos atenção e o porquê aquele irmão então está chegando diante de um líder e querendo atacar o outro irmão. Então foi o que aconteceu. Mas o rei, nessa ocasião e nesse exemplo, ele não pensou nisso. Né? Ele ouviu o conselho daqueles príncipes, então ele realmente assinou e carimbou, né, essa lei, esse edito. Né? Nos dias de hoje pode ser considerado como uma lei, né, um edito. Aleluia. Então ali Daniel não estava sabendo dessa conspiração contra ele e ele permaneceu fiel ao seu Deus. Continuava em comunhão, continuava orando. Né? E esse edito, a pena para quem descumprisse, né, essa lei, seria ser lançado na cova dos leões. Então olha só a malignidade de quem trama contra o próximo, ele quer a morte. Né? Então esse sentimento, nós vemos que é um sentimento maligno de quem quer destruir o seu irmão, né? Armando ciladas e laços para ele. Foi o que fizeram com Daniel. Mas vamos ver o poder de Deus e a provisão de Deus nessa história. Aleluia. Então foram lá e denunciaram Daniel para o rei. Falaram, rei, olha lá, Daniel está desobedecendo as suas ordens, rei. Daniel está indo contra o Senhor, ó rei.
vive para sempre, rei. Então eles eram bajuladores e estavam apenas com ciúme de Daniel, do espírito excelente de Daniel. Então o que aconteceu? Mas o rei, devido a ele ter assinado esse decreto, ele não poderia voltar atrás na sua palavra. E a palavra de Deus diz que então o rei ele ficou entristecido, mas ele não pôde voltar atrás. Então ele teve que executar a pena para Daniel. E realmente a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Daniel foi lançado em uma cova dos leões. Ele foi lançado ali, mesmo de forma injusta, né? Porque ele não estava fazendo nenhum mal. Mas essa lei desfavorecia Daniel e não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás da palavra de um rei. Então ele cumpriu ali o seu papel de rei e exerceu a sua palavra. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Porém, o que esse ensino dessa palavra traz para nós é a confiança e o livramento de Deus diante das circunstâncias ruins, diante das ciladas dos nossos inimigos para a nossa vida, né? Então Daniel permaneceu fiel, foi lançado na cova dos leões, porém a palavra de Deus diz que os leões não o atacaram, não o feriram. Aquela noite os leões tiveram que fazer um jejum. Aleluia! A palavra de Deus diz que Daniel foi livrado. Glória a Deus, Daniel foi livrado desta cilada dos seus inimigos. E a palavra de Deus também diz, aleluia, ao final dessa história, queridos irmãos, que Daniel, ao sair ileso, né, da cova dos leões, pela fé que ele tinha no seu Deus, o final, que é o desfecho mais importante dessa história, a lição mais importante que traz para nós é: se nós permanecermos fiéis ao nosso Deus, assim como Daniel foi fiel, nós receberemos